Olá, boa noite a todas e todos. Bem-vindas à nona aula do curso de extensão Desafios do Desenvolvimento Pós-Covid-19, produzida pelo NIDES e da UFABC e a Escola do Parlamento. A gente já teve 9 aulas nas quais a gente discutiu as dimensões, uma série de dimensões e questões sobre desenvolvimento, que buscam subsidiar, né, um pensamento sobre quais são os desafios de desenvolvimento para o Brasil pós-pandemia, nesse momento em que a gente está em plena pandemia, né? Esperamos que haja um pós-pandemia em breve. Mas essa noite a gente vai ter o prazer de ter aqui com a gente a nona aula, né, que vai falar sobre território, agricultura e desenvolvimento, com o professor Ailson Favaretto, que é professor da Universidade Federal do ABC, na área de planejamento territorial em graduação e pós-graduação. Ele é sociólogo e também é coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Sustentabilidade do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É isso, né, Arilson? Ele tem trabalhado nas suas pesquisas com os temas e questões envolvendo agricultura, território e desenvolvimento sustentável. A gente vai por uma fala do Arilson, aí por volta de 1 hora, e eu vou anotando os comentários que são feitos no Facebook para passar para ele. Tanto ele quanto eu temos um teto de 21 horas, porque ambos damos aula às 21. Então, se a discussão estiver muito boa, a gente vai ter que cortar e continuar no barzinho depois das 23. Tá bom? Então, já sem demoras, passo a palavra para Arilson. Obrigada, Arilson, pela tua presença. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar participando de mais essa atividade, né? Eu já tive a oportunidade de participar de outras aí no âmbito dessa parceria, né, em momentos anteriores, e é sempre um prazer voltar a discutir com vocês. Bom, eu vou tentar não falar 1 hora, justamente para sobrar mais tempo para a gente conversar, embora toda vez que eu diga isso, eu acabo falando mais do que a 1 hora que estava prevista. Vou tentar dessa vez não cometer esse erro, né? Mas, bem, o tema que foi indicado, né, para que eu trabalhasse e discutisse com vocês essa noite, envolve as articulações entre agricultura, território e desenvolvimento, né? Eu pensei em dividir, então, esse tempo em 2 partes, né? Na primeira parte, situar brevemente onde nós estamos, digamos assim, né? Onde nós estamos pensando até o começo da pandemia. Esse é um tema especialmente importante para um país como o Brasil, né, que é um dos principais exportadores mundiais de produtos agropecuários. A economia brasileira, como vocês sabem, né, vem dependendo crescentemente desse setor. Então, um primeiro ponto, um primeiro aspecto que eu gostaria de abordar tem a ver com isso, né? Eu queria trazer alguns dados, trazer alguns elementos que nos permitam problematizar essa situação. Quer dizer, o que significa o Brasil estar hoje nessa condição de externamente ser um dos maiores exportadores mundiais de alimentos e internamente ter a sua economia, e nós vamos ver, né, com consequências para outros domínios, para além da própria economia, mas uma dependência cada vez maior desse setor agroexportador. Então, isso vai nos trazer alguns elementos, algumas questões relativas
a essas articulações entre agricultura, território e desenvolvimento. Na segunda parte, eu queria introduzir, então, o que muda com o contexto da pandemia. Ou melhor, quais são as possíveis mudanças que a pandemia e aquilo que vem se projetando para um contexto pós-pandemia nos trazem. Essa, então, é a estrutura dessa fala inicial, na qual, repito, eu quero trazer alguns elementos para formar uma espécie de grande imagem, para que a gente possa, depois, na parte do debate, aprofundar os aspectos que vocês considerem mais importantes, né? Então, em relação ao onde estamos, vamos começar, então, pelos paradoxos, né? E o primeiro paradoxo que eu mencionaria é justamente o seguinte: essa condição, né, de o Brasil ter se tornado um dos maiores exportadores mundiais de alimento, ao contrário do que uma imagem de senso comum poderia revelar, significa internamente não uma força, e sim uma fragilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil sempre teve um forte peso do seu setor agrário exportador, né? Como todo mundo sabe muito bem. O Brasil, como as várias colônias latino-americanas, tem na sua história esse traço de terem se constituído como países agrário-exportadores, né? O Brasil, nos anos 30 do século passado, fez um enorme esforço. A partir dos anos 30 do século passado, o Brasil fez um enorme esforço para deixar esse passado agrário para trás e se tornar um país gradativamente cada vez mais urbano e industrial, né? Por trás disso estavam algumas preocupações. A primeira delas era considerar que nós estávamos ingressando naquele momento num mundo marcado pelo chamado capitalismo industrial. Ou seja, os países mais desenvolvidos, os países mais ricos, os países que geravam as melhores oportunidades para os seus habitantes, eram aqueles que estavam se urbanizando e se industrializando. E por quê? Porque era nas cidades que se concentravam equipamentos, bens e serviços de que dependiam as populações rurais. Porque era na indústria que se criava melhores empregos. Era na industrialização que se produzia mais valor. Então, desse ponto de vista, a industrialização e a urbanização eram vistos como o caminho para a modernidade. Além disso, se soma um aspecto cultural ou ideológico. O Brasil via no seu passado agrário a raiz de todos os males que a sociedade brasileira experimentava, certo? O patrimonialismo, o patriarcalismo, o clientelismo, enfim, tudo isso era identificado com as nossas raízes agrárias. E havia, então, uma expectativa de que, com a urbanização e com a industrialização, nós desmontaríamos as estruturas econômicas, políticas, que sustentavam aquelas velhas práticas das quais nós queríamos nos desvencilhar, certo? Então, esse é o momento em que acontece uma série de fenômenos, né? A Semana de Arte Moderna de 1922, a chamada Revolução de 1930 com Getúlio Vargas, a instituição de uma legislação trabalhista, enfim, começa a partir, né, desse período, né, anos 20, anos 30, essa transição, né, para um Brasil urbano e industrial. Foi feito um enorme esforço, então, desde então, que passou pelo período do getulismo, passou por Juscelino Kubitschek, passou inclusive pelos militares, no qual, todo um período no qual a principal característica foi, então, justamente esse esforço em tentar modernizar o Brasil e em tentar complexificar as estruturas econômicas e políticas do país. Por que eu estou mencionando isso? Porque desde os anos 80, nós entramos agora numa trajetória oposta. Se
entre 1930 e os anos 70, o que a gente teve foi esse esforço pela modernização, pela urbanização e pela industrialização do país, e é isso, por exemplo, que fez com que o Brasil deixasse de ser um país exportador de bens primários para se tornar uma das maiores 10 economias do mundo, né? Todo esse esforço, desde os anos 80, ele vem, num certo sentido, sendo revertido. Desde os anos 80, a gente assiste a um fenômeno que alguns economistas vão chamar de desindustrialização. Isto é, a participação da indústria, né, nas exportações e no PIB nacional vem caindo. Né? Vem caindo ao ponto da gente ter hoje a mesma participação da indústria que nós tínhamos nos anos 40 do século passado. Ou seja, em 20, 30 anos, dos anos 80 para cá, né, 1980, 2020, 30 para 40 anos, a gente praticamente que voltou ao que a gente tinha 80 anos atrás, certo? Então foi uma reversão grande. Por que isso é um problema? Né? Exatamente porque a gente deixa de gerar empregos com melhores salários, isso fragiliza a posição do Brasil na ordem internacional, então a gente tem que exportar cada vez mais commodities agropecuárias, né? Soja e outros produtos como esse, para poder importar uma mesma quantidade de bens industrializados com alto valor agregado e daí por diante. Talvez não seja mero acaso, então, o fato de que, desde os anos 80, a gente vem tendo problemas sérios de crescimento econômico. Então, os anos 80 foram aquilo que os economistas chamam de a década perdida, né? Nós tivemos, não sei quantas das pessoas que estão nos assistindo eram nascidas já nos anos 80, né? Mas quem viveu nos anos 80 sabe, a gente trocou de moeda várias vezes, o país quebrou, pediu moratória, etc, etc. Não é mero acaso que essas coisas acontecem todas mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, desde os anos 80, a gente tem problemas de crescimento econômico, né? A gente vai ter, a partir da década seguinte, dos anos 90, problemas recorrentes de geração de emprego. Enfim, junto com a industrialização, tem toda uma série de problemas econômicos e sociais que estão associados a isso. Então, o que eu estou querendo dizer é, né, a primeira mensagem importante, não necessariamente uma inserção externa forte do país, como um grande exportador de produtos agropecuários, significa também robustez interna. No nosso caso, a minha hipótese é que significa justamente o contrário, certo? Apesar dessa importância, né, para vocês terem uma ideia, né, da economia brasileira exportadora de commodities, qual é a participação relativa da agricultura no PIB nacional? Não sei qual é o número que está surgindo na cabeça de vocês que estão nos ouvindo agora, mas eu diria, faz já algum tempo que a participação da agricultura no PIB nacional está estacionada na casa aí dos 5%, 6%. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, mas se a gente somar o setor de transformação e de serviços que dependem da agropecuária, nós vamos ter um salto para casa dos 20 e poucos por cento, 23, 24, há uma certa variação, né, nesse número, mas é nessa casa. Mas é esse o tamanho interno da agropecuária para a economia brasileira. Então nós estamos falando de um setor que é importante para as exportações, é importante para a geração de riqueza, mas que tem um grau de encadeamento para a dinamização interna da economia do país bastante limitado. Esse é um ponto central, certo? Então, uma primeira mensagem que eu queria deixar aqui para a nossa discussão é essa. É importante dissociar essa robustez externa da agropecuária brasileira da sua robustez interna, né? Isso permite, então, com que a gente coloque pelo menos um grãozinho de sal na afirmação de que, quando esse setor ele é criticado porque ele gera impactos ambientais,
isso seria o preço do progresso, seria o preço do desenvolvimento. Né? Essa imagem não corresponde à verdade, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Uma parte dos defensores desse caminho da especialização do Brasil na sua dependência da exportação de commodities, o primeiro argumento deles, então, era de que isso contribui também para a dinamização da economia nacional. O que eu tentei insinuar com a minha primeira hipótese, podemos conversar mais depois sobre isso, é de que isso não acontece, de que há justamente um contraste entre robustez externa e a robustez interna. Mas o outro argumento que eles utilizam é o seguinte: bom, essa geração de riquezas, algumas vezes ela implica na transformação dos recursos naturais de maneira que algum impacto ambiental acaba sendo gerado. Bom, todo mundo tem visto, por exemplo, nos últimos meses, o noticiário chocante que a gente vem tendo associado a impactos ambientais, né? Aumento do desmatamento, né? O problema dos incêndios, né? No Pantanal e antes na Amazônia, enfim, uma série de indicadores, de imagens e de situações que mostram que o Brasil vai indo na direção contrária do clamor mundial por mais conservação ambiental. Um dos argumentos que se utiliza é que isso, então, seria... há dois argumentos aí. O primeiro deles é que, onde acontecem problemas de perda de cobertura florestal, erosão da biodiversidade e etc., isso seria uma espécie de preço do progresso. Sim, dizem os que defendem esse modelo. A gente transforma... por vezes, áreas onde há cobertura florestal em áreas cultivadas, né? E essa transformação, portanto, ela é compensada pela geração de empregos, ela é compensada pela geração de riqueza local e daí por diante. O que a gente observa é que não é exatamente isso que acontece nas regiões produtoras de commodities, né? Uma coisa que não sei qual é a parcela da população brasileira que conhece isso, é que há enormes incentivos para essa exportação de commodities, né? Então, por exemplo, o ICMS, né, que é um imposto que todos nós pagamos sobre a maior parte das coisas que nós consumimos, isso não é cobrado, por exemplo, em produtos produtos primários de exportação. Né? Agora, uma parte dos produtos da cesta básica, por exemplo, paga ICMS. Então, nós temos aí algumas distorções que fazem com que uma parte dos custos desse modelo de produção sejam pagos, na verdade, pela sociedade brasileira. Né? Nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, numa região símbolo do agronegócio brasileiro, há uns 2 anos atrás, a chamada região do Mato Piba, e justamente uma das coisas que nós tentamos demonstrar é que a quantidade de municípios nessas regiões produtoras, ou nessa região produtora especificamente, né, que tem bons indicadores econômicos e sociais, ela é muito pequena. Então, muitas vezes a gente está acostumado a ver ou a ouvir a expressão cidades do agronegócio, né, como exemplos de bons indicadores, cidades arrumadas, limpas, com, enfim, como um símbolo dessa modernidade trazida com o agronegócio. Quando a gente pega a região do Mato Piba, por exemplo, uma das coisas que a gente observa é que a gente tem umas poucas cidades como essas, cercadas de um conjunto de outros municípios nos quais estados. Então, no caso da região do Mato Piba, se você vai num município como Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, que até um tempo atrás era um município só, sim, você vai ter ali indicadores muito bons. Agora, todos os municípios do entorno, que também são municípios campeões da produção da soja, o
que nós vamos observar é que eles têm indicadores piores do que a média do restante da Bahia, por exemplo, que é onde eles estão situados, certo? Ou seja, eles são campeões da produção de riquezas, mas têm um desempenho péssimo em termos, por exemplo, de indicadores como pobreza, desigualdade, mortalidade infantil, educação e assim sucessivamente. O que explica esse tipo de dinâmica territorial? O que explica esse tipo de dinâmica territorial é o seguinte: como essa produção ela é feita de maneira muito concentrada, a riqueza também vai se concentrar não só em termos de poucas pessoas, mas também em termos espaciais. Ou seja, toda essa elite regional ela vai morar nessa cidade e somente ali circula a riqueza. E somente ali você tem boas escolas. E somente ali você tem bom serviço de saúde. E todo o entorno não se beneficia dessa riqueza gerada. Então, não é verdade que há uma compensação à sociedade pelos impactos ambientais dessa expansão da agropecuária brasileira. Uma segunda resposta que dão à crítica a que esse modelo gera muito impacto ambiental é basicamente a seguinte: a ministra da Agricultura, por exemplo, algumas semanas atrás, diante das críticas de que há muito desmatamento, ela dizia: não, o desmatamento não tem a ver com o agronegócio brasileiro, porque a expansão que nós tivemos da produção na agropecuária brasileira se deu, sobretudo, por aumento de produtividade. Ou seja, a gente passou a produzir mais na mesma área, porque a gente usa muita tecnologia. E isso é verdade. Agora, existe uma parte da expansão da agropecuária brasileira que se faz avançando em áreas que têm cobertura florestal. Então, o argumento da ministra é verdadeiro, mas ele acaba sendo meio verdadeiro. Por quê? Porque uma vez que o agronegócio não precisa desse outro vetor de expansão, a incorporação de novas áreas, o que deveria ser feito? Deveria haver uma condenação clara daqueles produtores que fazem essas práticas predatórias. Mas isso não acontece. Ao contrário, não é? A chamada bancada ruralista, a influência do Ministério da Agricultura sobre outras áreas de governo vai na direção contrária. Vai na direção, por exemplo, de afrouxar as capacidades do Ministério do Meio Ambiente em fiscalizar, em multar, em punir essas práticas predatórias e daí por diante. E por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque há uma mescla de interesse econômico, segundo o qual não seria necessária a incorporação dessas áreas, e interesses políticos. Porque certos atores que se utilizam dessas práticas predatórias convertem a propriedade da terra em poder político. E essa soma é o que faz com que o Estado brasileiro tenha uma forma de atuação voltada a priorizar os interesses desse setor. Então, segunda questão importante que eu queria introduzir para a nossa discussão é os custos sociais e ambientais da opção do desenvolvimento brasileiro por depender cada vez mais desse segmento, do segmento de exportação de commodities, né? Isso tem uma consequência, isso tem um custo que acaba sendo pago pelo conjunto da sociedade brasileira. E para qualquer indicador que a gente olhar, nós vamos ver que essas questões estão se manifestando, né? Então, a gente já na década passada, a gente já vinha tendo uma situação de degradação de indicadores nessas áreas de fronteira de expansão da agropecuária. Exemplo, a Amazônia. Enquanto entre os anos 2000 e 2010, em todo o Brasil, a desigualdade diminuiu, na Amazônia a desigualdade aumentou, né? Durante um período, entre 2003 e 2013, a gente teve uma diminuição do desmatamento. De 2013 para cá, o desmatamento volta a crescer. De novo,
Ao longo dos anos 2000, nós tivemos uma redução da pobreza e da pobreza rural. Desde 2014 e 2015, a pobreza voltou a crescer. Então, para todos os indicadores que a gente olha, essa pujança do agronegócio brasileiro não tem se revertido decisivamente em bons indicadores econômicos, sociais e ambientais para o país. Uma vez eu, usando esse tipo de argumento, uma liderança do agronegócio me disse o seguinte, falou, não, mas do jeito que você está falando, parece que todos os problemas que tem o Brasil são culpa do agronegócio. E o que eu disse para ele é o seguinte, de maneira nenhuma, esse não é o meu argumento. O meu argumento é o seguinte, o meu argumento é que essa imagem, esse jargão de que o agronegócio carrega o Brasil nas costas, ele é ruim para o Brasil e ele é ruim para o próprio agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio cumpre um papel. Qual é o papel? Gerar riquezas. E ele tem gerado riquezas. Isso é inegável. Talvez o Brasil hoje estaria muito pior do que está se a gente não tivesse um setor de produção de commodities agropecuárias como a gente tem hoje. Reconhecer isso não é o mesmo que dizer que essa produção não gera impactos ambientais, ela gera. Reconhecer essa importância econômica do agronegócio não é o mesmo que dizer que ele não gera desigualdades, porque ele gera, porque essa produção é feita com base em grandes propriedades, uma produção muito moderna, com baixa capacidade de geração de emprego, e reconhecer essa pujança, essa força do agronegócio não é o mesmo que dizer que ele contribui decisivamente para dinamizar as economias locais. Ele dinamiza uma parte dessas economias locais, mas ele não cria territórios de inclusão, ele não cria territórios sustentáveis, certo? Esse é o ponto que a sociedade brasileira precisa discutir. O que significa essa opção de uma crescente dependência desse setor? Qual é o tipo de dinâmicas territoriais que estão sendo criadas nessas economias que dependem crescentemente de uma produção feita em larga escala e apoiada em monoculturas? Não são resultados positivos, certo? Então, é preciso separar essas duas coisas. Então, a terceira mensagem que eu deixaria aqui para a nossa discussão é: não se trata de demonizar o agronegócio, se trata de trazer a público, se trata de levar para o debate público quais são os custos e quais são os benefícios disso. Ao final da minha fala, eu vou discutir um pouco o que significa debater publicamente essas ambiguidades. Não é? Então, com essas primeiras 3 mensagens, eu fecho um bloco de considerações que eu queria trazer, que consistem, portanto, em mostrar essas contradições, em dizer que não se trata de demonizar e também não se trata de, entre aspas, endeusar a relação entre agricultura, território e desenvolvimento no Brasil, certo? Já antes da pandemia, havia uma certa discussão sobre o que fazer, então, com essa situação. O que fazer com essas ambiguidades? O que fazer com essas contradições? E, para isso, também, haviam duas posições no debate, tanto científico como no debate político brasileiro. Um primeiro argumento dizia mais ou menos o seguinte, falou, olha, nós temos no mundo hoje 7,5, quase 8 bilhões de pessoas. Nas próximas 2 décadas a 3 décadas, segundo o Serviço Demográfico das Nações Unidas, nós vamos chegar a 10,5, 11 bilhões de habitantes no planeta, né? E a partir daí a população mundial tende a se estabilizar. Essas são algumas projeções que se faz hoje. Só que essa estabilização, ela não vai ser igual no mundo inteiro. A Ásia, durante um tempo, ainda vai crescer um pouco, e a África vai crescer bastante ainda, mesmo depois desse período. O que isso implica para o Brasil? Sabe?
e para a agricultura brasileira? Então, uma parte das pessoas vai dizer o seguinte: esse mundo cada vez mais asiático e africano, ele vai significar uma demanda cada vez maior por exportações de commodities do Brasil. E, portanto, nós estaríamos bem posicionados nessa perspectiva de crescimento demográfico e econômico mundial. Vamos lembrar o seguinte: dados da FAO, né, da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A FAO diz o seguinte, em números aproximados: 1 em cada 10 pessoas no mundo passa fome. Dessas, 9 em cada 10 estão na Ásia ou na África. Ou seja, para que esse contingente novo de habitantes que o planeta vai ganhar passem a viver melhor, eles vão precisar se alimentar melhor. E quem tem condições de alimentar essa população em expansão é o Brasil. Logo, não é ruim que o Brasil dependa da nossa agricultura tal como ela é feita. Nós somos um dos campeões mundiais em produtividade agropecuária, o mundo vai demandar cada vez mais commodities agropecuárias, nós estamos bem situados, esse é o caminho, nós temos que continuar nessa direção, certo? Aí alguém poderia perguntar, bom, mas e aqueles outros problemas todos associados com isso que você tinha mencionado, né? A baixa capacidade de geração de empregos, a baixa capacidade de dinamizar as economias locais, os impactos ambientais e daí por diante. Pois é, essa é uma interrogação, certo? Por isso que aqueles que defendem essa via minimizam esses problemas que eu havia mencionado. Certo? Tem uma outra argumentação que surge também quando se olha para o cenário internacional, que vai numa direção diferente. Essa outra argumentação vai dizer o seguinte: é verdade que existe uma demanda internacional pela exportação de bens agropecuários e que o Brasil está bem posicionado nisso. Mas isso vai mudar bastante nos próximos anos. E qual é a mudança que deve acontecer, diz esse outro polo do debate público? O que eles têm dito é basicamente o seguinte: olha, nós temos uma mudança significativa em curso e isso vai afetar a maneira como se produz alimentos no mundo. Do que eles estão falando? Nós temos alguns estudos que apontam que a partir de 2030, o consumo de carne, por exemplo, que é um dos principais responsáveis pela expansão da fronteira da agropecuária no Brasil, por exemplo, né? Esses estudos mostram que a partir de 2030, 2035, a demanda mundial tende a cair e não continuar crescendo como hoje. E por quê? Por uma série de razões. Há mudança nos hábitos alimentares das pessoas, né? Infelizmente a gente está no ambiente virtual, não dá para perguntar, né, quantos daqui hoje comem mais ou menos carne do que comiam algum tempo atrás, né? Mas quando eu pergunto isso para os meus alunos, a resposta é menos, né? Ou seja, o que a gente observa pelos dados é, à medida em que aumenta a renda das pessoas, no primeiro momento elas passam a comer mais carne. Mas depois, associado com outros indicadores, sobretudo nos anos mais recentes, esse consumo tem diminuído. Tanto por uma questão relacionada à saúde, como também por toda a consciência que surge relacionada aos impactos ambientais da produção da pecuária e da produção da soja que vai alimentar os animais, certo? Que vão ser abatidos para ter a sua carne comercializada. Então, a gente tem toda uma mudança de comportamento de consumidores, né, em relação ao que é demandado do setor agroalimentar, né? Há uma mudança relacionada a como é produzida a agricultura e os alimentos. Então, cada vez mais a gente tem pessoas que valorizam e que procuram, quando podem, pagar a diferença de preço, os produtos orgânicos,
os produtos certificados, não é? E isso tem levado já a uma mudança de comportamento de parte do próprio empresariado. Essa pressão dos consumidores sobre as empresas também se faz sobre os governos. E é por isso que alguns governos começam a colocar critérios ambientais como uma parte importante das suas políticas. Vamos ficar aqui apenas em um exemplo. O atual acordo, né, tão esperado, né, por alguns entre o Mercosul e a União Europeia, ele está pendente justamente porque alguns governos europeus têm dito: se o Brasil continuar atuando da maneira como ele atua na sua agenda ambiental, nós não vamos fazer acordos. Porque nós vamos fazer acordo comercial que vai ter como resultado aumentar ainda mais a degradação da Amazônia? Não, não vamos. Porque há uma pressão nas sociedades desses países para isso. Claro que aí também algumas pessoas dizem o seguinte: não, essa coisa de pressão ambiental e etc., isso é só para mascarar o protecionismo deles, dos europeus e daí por diante. Claro que existe algo de protecionismo travestido nessas exigências ambientais, mas não é só isso. E o que é inegável é que, seja pela mudança de comportamento dos consumidores, ou principalmente pela importância cada vez maior que se dá às mudanças climáticas globais, o fato é que os governos vão cada vez mais adotar critérios ambientais como organizadores das suas agendas. Então não adianta o Brasil querer negar que existem mudanças climáticas, não adianta o Brasil querer distorcer o debate dizendo que isso é puro e simples protecionismo econômico, porque o fato é que a sociedade mundial cada vez mais vai fazer das mudanças climáticas um tema relevante na organização dos seus acordos, dos seus investimentos e assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer é, esse segundo polo, né, aquele que diz, não é só continuar produzindo commodities como a gente produz hoje, porque há uma mudança. Então, eles vão dizer, essa mudança se concretiza em comportamento mais exigente dos consumidores, se traduz em critérios ambientais sendo adotados por governos, e tudo isso resulta em pressão sobre o empresariado para adotar práticas mais sustentáveis de produção. A boa notícia é que isso já vem repercutindo, certo? Então, se a gente observa hoje no panorama do agronegócio brasileiro, não é verdade que é todo mundo igual. Às vezes a gente fala, né, ou a gente ouve, olha, o agronegócio é agronegócio e fim. Não é assim, certo? Eu vou aqui dar um exemplo de novo dessa pesquisa que nós fizemos 2 anos atrás. Conversando com produtores, eu encontrei pelo menos 4 tipos, certo? Então, quando eu perguntava para eles, o que você acha, por exemplo, da ideia da proposta do desmatamento zero, que é uma ideia defendida por algumas ONGs ambientalistas e que implicaria em congelar o desmatamento hoje no Brasil. Então, alguns desses proprietários rurais me disseram o seguinte, falou, olha, você sabe que para mim nem seria ruim, porque como eu já desmatei a minha área toda, tudo que eu podia, né, se a gente adota uma política de desmatamento zero, a minha terra valoriza, porque na minha terra já pode produzir na área toda. Então isso até seria bom para mim. Mas como isso está sendo proposto por esses ambientalistas, né, dizia-se de maneira meio pejorativa, eu não quero nem ouvir falar disso, porque esse pessoal é nosso inimigo e não tem conversa. Ou seja, esse é um tipo de comportamento, inclusive, irracional, porque ele, inclusive, ganharia com uma proposta como desmatamento zero. Mas esse tipo de posicionamento é fruto dessa radicalidade que a gente muitas vezes tem no ambiente político, em que você não cria bases nem para um diálogo racional, certo? Então, esse tipo de comportamento é um comportamento que não tem lugar no futuro, certo? Um outro tipo de produtor simplesmente me disse o seguinte, ele pegou um pedaço de papel e fez uma conta na hora. Ele disse, olha, de acordo com a lei, eu ainda poderia desmatar X% das minhas terras. Então,
Primeira coisa é a seguinte, eu cumpro a lei. Então, não sei se vocês que estão nos assistindo sabem, mas a gente tem uma legislação, um Código Florestal, que define, né, em cada lugar qual é o percentual, né, de cobertura florestal que você tem que manter. E esse agricultor, esse produtor, então, me dizia o seguinte, hoje eu tenho mais do que isso, esse mínimo que a lei me exige. Eu até posso manter essa área com floresta, mas se eu simplesmente mantiver isso, eu estou perdendo dinheiro, porque a lei diz que eu posso desmatar essa área. Então, eu não vou desmatar se alguém me pagar, eu não me lembro qual foi o percentual, mas ele disse alguma coisa como 30% do que eu ganharia se eu transformasse isso em lavoura de soja. Então, ele dizia, não precisa nem ser 100%, porque tem o meu risco, tem o investimento e etc e tal, mas se me pagarem, por exemplo, 30%, eu não desmato, eu conservo. Mas alguém tem que pagar isso, porque eu estou fazendo isso acima do que a lei exige. Então, existe toda uma discussão, todo um debate sobre os chamados pagamentos por serviços ambientais e outras formas de compensação, que esse produtor, ele diz, eu topo. É isso, é uma discussão econômica, alguém tem que pagar por isso. Então, esse é o argumento pragmático, certo? Ele não tem problema ideológico com a conservação ambiental, mas ele quer discutir a compensação. É o pragmatismo. E tinha um terceiro tipo, que me disse o seguinte, ele falou, olha, mesmo que ninguém pague pela área que eu vou conservar, ele disse, eu vou conservar. Eu perguntei aí por quê, certo? Alguém poderia dizer, não, mas esse também é um comportamento irracional, porque ele está, na prática, rasgando dinheiro. Porque ele dizia o seguinte, ele falava, eu tenho a consciência de que se nós não conservarmos mais do que a lei exige, os problemas climáticos vão piorar. E se os problemas climáticos piorarem, eu vou perder mais. E aí o exemplo que ele me dava tinha a ver com o regime de chuvas. Então ele falava, se começar a chover menos, e isso está claramente associado com desmatamento, eu só consigo produzir com irrigação. E com irrigação, meu custo fica muito alto. E aí minha produção fica inviável. Certo? Então, eu preciso entrar nessa discussão, alguém me pagando ou não. Certo? Então, são 3 comportamentos diferentes que você vê no agronegócio, certo? Alguns deles internalizando essas variáveis ambientais. E o meu argumento aqui é o seguinte, isso vai ser cada vez mais frequente. Isso vai se generalizar no agronegócio? Não vai, certo? Porque como em todo setor, você vai ter os mais conservadores e os mais avançados. Mas há uma pressão cada vez maior que vai resultar em uma mudança de práticas. Então, o que eu estou querendo dizer, e esse é o segundo bloco que eu queria fechar, então, com esse argumento, é o seguinte, o Brasil está diante de uma situação de bifurcação na sua trajetória, certo? A gente tem estímulos externos que nos dizem vai pelo caminho A, e a gente tem estímulos externos que nos dizem vai pelo caminho B. Quando eu junto essa minha mensagem desse bloco com a mensagem do bloco anterior, o resultado deveria ser o seguinte, nós temos que ir pelo caminho B, porque o caminho A, aprofundar a nossa trajetória, né, da dependência da exportação de commodities, tal como nós fazemos, ele não tem dado as respostas. Ele tem contribuído para o Brasil ser, sim, um grande exportador mundial, mas isso não tem significado um crescimento econômico continuado para o país, isso não tem significado uma redução continuada da pobreza, isso não tem significado uma redução continuada da desigualdade, isso não tem significado uma reversão dos nossos problemas ambientais e daí por diante. Então, não faz sentido insistir pura e simplesmente nesse caminho. No segundo caminho, ao mesmo tempo em que a gente diz, sim, a agropecuária brasileira é importante, mas a gente não pode continuar apostando exclusivamente nisso e nem da maneira como ela vem sendo feita. Essa é a minha segunda mensagem, certo? Terceira questão, então. Terceira mensagem, ela tem a ver com a segunda pergunta, né? A primeira pergunta era onde estamos. Então, nesses 2 primeiros blocos, eu tentei dar um retrato de onde nós estamos. Então, agora a segunda pergunta era o que a pandemia traz nesse quadro, né? Bom, quando eclodiu a pandemia alguns meses atrás,
as pessoas começaram a dizer coisas antagônicas a respeito da influência disso para a agricultura brasileira, certo? Uma parte das pessoas começou a dizer o seguinte, falou, olha, paradoxalmente, essa crise toda da pandemia, bom, ou antes disso, perdão, primeira coisa que tem que ser dita sobre a pandemia, obviamente, isso teve um impacto brutal nas áreas rurais brasileiras, especialmente onde vivem as famílias mais pobres. Então, nós não temos dado, por exemplo, sobre o impacto disso na alimentação das pessoas, mas vou dar aqui o exemplo da pesquisa que alguns colegas do Peru fizeram bem no meio do ano, quando a pandemia estava no auge. 7 em cada 10 famílias experimentaram algum tipo de restrição na sua dieta alimentar por conta da pandemia. Ou porque não tinham dinheiro para comprar comida, ou porque faltou comida nos mercados locais, certo? No Brasil não chegou a faltar comida nos mercados locais na maior parte dos lugares, mas a gente teve alguns aumentos de preços, a gente teve, enfim, alguns outros problemas. Então, nós não sabemos exatamente a extensão disso, mas certamente houve um impacto grande onde estão as famílias rurais mais pobres, né? Uma parte delas não pôde comercializar seus produtos durante muito tempo, isso impactou na renda e daí por diante. E o pior ainda está por vir, porque o auxílio emergencial, nesses meses, ele segurou um pouco os impactos, né? Mas há todo o debate sobre o que vai ser feito disso nos próximos meses. Há toda, então, uma discussão de que isso vai ter que ser diminuído ou extinto, e aí nós vamos ver o impacto brutal sobre o emprego, a renda, a pobreza, enfim, todos esses indicadores no caso brasileiro. Para além do impacto imediato, né, severo, duro, né, nas condições humanitárias, econômicas e tudo mais da população, nas perspectivas de médio prazo da agricultura, o debate também, então, era isso que eu vinha dizendo, se estruturou em dois polos, né? De um lado, algumas pessoas começaram a argumentar o seguinte, olha, paradoxalmente, a pandemia vai trazer uma mudança positiva. Qual é a mudança positiva? Como nós tivemos que ficar confinados em casa, muitos de nós passamos a fazer mais refeições em casa, passamos, então, à medida em que a gente não pode ir nos restaurantes, a gente passou a comprar mais alimentos nos mercadinhos próximos. Enfim, a pandemia teria, segundo esse discurso, trazido uma situação na qual o confinamento estaria levando as pessoas a mudar os seus hábitos alimentares, a mudar a sua relação com a comida, a mudar a sua relação com o hábito de comer, a convivialidade, a voltar a dividir a mesa com os familiares, coisa que às vezes a gente não consegue, porque você sai para trabalhar e numa cidade grande como São Paulo, você tem que almoçar no bairro onde você está trabalhando, o filho que vai para a faculdade, a mesma coisa, enfim. A gente agora se encontra mais e o momento de comer adquiriu um outro significado. Não é só o significado cultural, certo? É também o fato de que, para esse tipo de hábito alimentar, você compra mais produtos que você prepara em casa, isso beneficia mais produtores do entorno das cidades e não só a grande indústria de alimentos processados, etc, etc. Isto é, a pandemia teria criado uma oportunidade para ativar aquilo que a gente chama muitas vezes de circuitos curtos dos sistemas agroalimentares. Então é isso, o produtor que vende direto para o consumidor, a situação de você encomendar uma cesta de produtos que chega toda semana, você comprar no mercadinho próximo e daí por diante, certo? Então se argumenta que isso seria uma mudança. Ainda nesse mesmo polo, né, do debate, se argumenta também que a pandemia teria trazido uma mudança na consciência das pessoas em relação aos impactos ambientais. Então, todo mundo aqui sabe que essa situação, por exemplo, da pandemia da Covid-19 foi desencadeada, né, com a hipótese com a qual se trabalha, né, com o contato de seres humanos com agentes, né, com patógenos para os quais o corpo humano não está preparado, não tem defesas, né, constituídas. Ora,
todo esse movimento de expansão de fronteiras agrícolas, artificialização dos ecossistemas, tudo isso que nós estamos vendo com a expansão do sistema econômico, dizem alguns, vai fazer com que situações assim sejam cada vez mais comuns, porque nós estamos alterando a natureza, e ao alterar a natureza nós estamos nos pondo em contato com esses agentes para os quais nós não estamos preparados. Então aí estaria um elemento também de consciência ambiental. Ainda nesse mesmo polo de debate, quer dizer, no momento mais duro de expansão das contaminações, ficou claro, por exemplo, também como os grandes frigoríficos eram um vetor de expansão do vírus. Então, a gente tem unidades completamente fechadas, com os animais confinados. Esse confinamento obriga o uso brutal de antibióticos, e esses ambientes, portanto, são muito favoráveis também à disseminação de doenças. Enfim, por uma série de aspectos, se argumenta também, então, que a pandemia teria trazido um grau de consciência sobre esses tipos de problemas que resultariam em mudança de comportamento, pressionando o setor agroalimentar numa determinada direção, né? Uma direção mais favorável, então, uma direção baseada, apoiada na produção de alimentos mais saudáveis, apoiados em uma outra maneira de relação entre economia e natureza, e daí por diante. E, de fato, muito disso começou a acontecer, né? Os colegas de uma rede de universidades, né, numa parceria com o Instituto Ibirapitanga, por exemplo, estão fazendo um mapeamento, né, de iniciativas, né, desses circuitos curtos, de experiências inovadoras, né, nesses sistemas agroalimentares, e o resultado é muito promissor. Quer dizer, a gente tem hoje um arquipélago muito interessante de iniciativas locais inovadoras que significam produzir alimentos, produzir comida de uma maneira mais saudável, certo? Sempre tem o outro lado do debate, né? O que diz o outro lado do debate? Diz, olha, a pandemia, uma das suas consequências vai ser justamente o aprofundamento da grande indústria agroalimentar do jeito que ela é, né? E por quê? Né? Porque em situações como essas de confinamento, produtos, né, semi-prontos, ultraprocessados e etc. e tal, vão ser mais consumidos pelas famílias. Porque algumas cadeias produtivas vão se reorganizar justamente de uma maneira mais seletiva, né, para depender de menos fornecedores. Porque se a gente tiver novas situações de lockdown, restrição de circulação e etc. e tal, é melhor você ter um conjunto pequeno de fornecedores do que ter um grande número de fornecedores pulverizados. Esse mesmo argumento vai dizer, nós vamos ter uma substituição crescente de trabalho manual por trabalho artificial, também para diminuir incerteza, risco e etc. e tal. Esse mesmo polo do debate vai dizer, nós vamos ter incentivos cada vez maiores dos governos para essa grande indústria agroalimentar, porque nas décadas passadas foi isso que fez com que a gente reduzisse a fome. Então esse é o caminho que a gente tem que aprofundar para garantir que no futuro a gente não tenha problemas de abastecimento. Qual dos dois polos está certo? A notícia triste é a seguinte, a gente tem evidências de que as duas coisas estão acontecendo. A gente tem tanto um aprofundamento de algumas tendências que vão na direção tradicional de organização do setor agroalimentar tal como ele tem sido, e a gente tem, simultaneamente, uma expansão de inovações localizadas, incrementais e daí por diante. Qual é o grande problema? O grande problema é que a soma dessas duas tendências antagônicas não tem dado um resultado positivo. A gente nunca teve tanta produção orgânica, nunca teve tanta certificação, nunca teve tantos circuitos curtos ativados e, no entanto, os impactos ambientais continuam cada vez maiores. Nos anos mais recentes, a fome voltou a crescer, né? O setor agroalimentar, no seu conjunto, é responsável por aproximadamente metade das emissões mundiais
de gases estufa e daí por diante. Então, qual é o resultado disso tudo? É uma soma negativa, ou seja, nós não estamos melhorando significativamente a situação, né? Então, o que a pandemia traz? A pandemia traz, em primeiro lugar, uma aceleração de tendências que já vinham sendo experimentadas, esses dois polos que eu acabei de mencionar, e a pandemia traz uma agudização, uma intensificação também dos problemas que a gente já tinha visto, né? Aumenta a vulnerabilidade, aumenta a fome, né? E por aí vai. Então a gente tem uma série de indicadores que se aprofundam nesse contexto da pandemia. Então, a terceira mensagem que eu queria deixar, ou a primeira desse segundo bloco, né, para a segunda pergunta, que é o que acontece, o que muda com a pandemia, a pandemia torna as coisas mais urgentes, certo? Ela não mudou radicalmente a situação, mas ela traz um grau de necessidade ainda maior de que a gente pense uma nova agenda, certo? E a última mensagem que eu queria deixar, então, aqui agora, já estou chegando perto da nossa primeira hora de conversa. Eu disse que eu ia tentar não usar a primeira hora, mas, como eu já tinha adiantado, eu tenho dificuldade de cumprir essa promessa, então talvez eu passe uns 5 a 10 minutinhos da primeira hora, né? O que dizer a respeito da necessidade de uma nova agenda? Bom, sobre isso, eu queria também deixar algumas questões para o nosso debate, certo? Quando a gente pensa em uma nova agenda, uma tendência de uma parte das forças políticas é reproduzir o antagonismo desse debate público, né? Então é dizer, olha, não tem nova agenda nada, quer dizer, o Brasil é um país campeão mundial da agricultura, esse é nosso caminho, vamos por aqui. Ou no outro extremo é dizer, os males do Brasil é justamente o agronegócio, etc. e tal, temos que acabar com isso. Não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, certo? O mais provável é que, ao longo das próximas décadas, o agronegócio brasileiro continue sendo um setor muito importante para a economia brasileira, mas esse setor não vai continuar estruturado da maneira como ele está estruturado hoje. O grau de mudança é variável, isso depende de uma série de coisas. Ele pode mudar mais ou pode mudar menos, mas ele vai mudar. Porque é impossível ser igual ao longo de 2, 3 décadas, e ainda mais vivendo sob essas pressões que vão ser cada vez mais intensas no próximo período. E a nossa questão, então, é como é que a gente favorece esse tipo de mudança numa direção mais favorável e de uma maneira que elas sejam mais rápidas, certo? Se a questão, então, é essa, e isso me obriga, então, a trabalhar para além do antagonismo, me implica trabalhar com as contradições desse modelo, eu acho que tem algumas coisas que são importantes aí. Então, a primeira delas é a seguinte: o Brasil tem que depender menos do agronegócio, e não mais, certo? Mesmo que haja mudanças e uma certa modernização, no melhor sentido da palavra, mesmo que haja a adoção de práticas mais sustentáveis no agronegócio brasileiro, isso vai ser tremendamente importante, mas não vai ser suficiente. Por quê? Porque nós não conhecemos nenhum exemplo no panorama internacional de países que se tornaram países com bons níveis de renda, com bons níveis de bem-estar, e que têm democracias estáveis e que dependem de um setor de produção e exportação de commodities. Não tem, certo? Melhor dizendo, tem países que dependem muito do setor primário na sua exportação de commodities. Alguns países nórdicos, por exemplo. Mas eles têm uma economia interna muito diversificada, muito mais complexa. Então, um país que tem uma estrutura produtiva totalmente dependente de um setor que produz bens primários em larga escala, nós não temos exemplos no mundo de países democráticos com altos níveis de bem-estar e de renda com essas características. Por quê? Porque há uma correspondência clara, nós podemos entrar nisso depois na parte do debate, entre instituições econômicas
inclusivas e instituições políticas também inclusivas, certo? O mundo da economia não é separado da política. Então, se a economia é muito concentrada, o poder político também vai ser concentrado. Os direitos também vão ser concentrados. Então, uma parte importante da agenda brasileira é, ter um setor de exportação de commodities com melhores práticas. E 2, depender menos desse setor de produção de commodities. E um último ponto, né? Se o Brasil precisa complexificar suas estruturas econômicas, diversificar suas estruturas econômicas, etc., nós vamos fazer isso por onde? Aí vem a boa notícia, certo? O Brasil é um dos países mais bem posicionados na ordem internacional para inaugurar um novo ciclo na sua trajetória de desenvolvimento, apoiado justamente em novas formas de uso dos seus recursos naturais. O Brasil é um país continental, com uma população grande, com uma diversidade espacial tremenda, com uma biodiversidade fantástica, enfim, um conjunto de características que permitem que a gente abra um novo ciclo de atividades econômicas, apoiadas naquilo que a literatura vem chamando de descarbonização da matriz produtiva e da economia mundial. Então alguém poderia dizer, não, você está pensando que é um negócio das plantinhas e etc e tal. Tem uma certa caricatura quando a gente fala, né, de descarbonização, de bioeconomia e daí por diante, né? Bioeconomia pode ser um vetor, né? O nosso colega Ricardo Abramovay tem escrito muito sobre isso, né? Pessoas como o Carlos Nobre, que tem escrito muito sobre a Amazônia, tem falado muito nisso, né? Quando a gente pensa em bioeconomia, bioeconomia é um mundo, certo? Ela envolve desde agricultura é bioeconomia, mas no mundo da indústria, cada vez mais a indústria da energia e a indústria química têm procurado novos modelos de organização produtiva, certo? Na indústria química, por exemplo, uma das grandes questões é justamente apoiar-se crescentemente em produtos e insumos de base biológica. Justamente nas regiões mais pobres do Brasil, a gente tem um potencial enorme da chamada socio-bioeconomia, né? Atividades, conhecimentos que têm como portadores as populações tradicionais e que poderiam converter-se em vetores de dinamização econômica. Então, o que eu estou falando é das pequenas atividades extrativas, passando pela indústria mais tradicional até a agricultura. A bioeconomia atravessa esses setores todos e esse pode ser um vetor de transformação da matriz produtiva brasileira e de inclusão do Brasil sob outras bases na ordem internacional. Para terminar, o Brasil hoje vive uma crise dupla ou tripla, né? A gente já vinha numa crise econômica desde mais ou menos 2012, aprofundada em 2014 e 2015, e só os mais ingênuos otimistas achavam que a gente estava saindo dela quando começou a pandemia. Não, a economia brasileira vinha patinando nos anos imediatamente anteriores ao atual, tinha caído duramente nos anos anteriores, e nós estamos numa situação terrível hoje. Ou seja, mesmo que a pandemia acabe amanhã, os nossos problemas de retomada do crescimento econômico não estarão resolvidos. Ou seja, o Brasil precisa reencontrar o caminho do crescimento. E esse caminho vai ter que ser novo, porque senão ele vai reproduzir os problemas do passado. Soma-se a isso a crise trazida com a pandemia. Porque a crise trazida com a pandemia, além de acelerar algumas tendências, além de aprofundar algumas tendências, como eu disse instantes atrás, ela fragiliza a capacidade de resposta da sociedade. O que eu estou querendo dizer? O Estado brasileiro vai sair mais combalido do que ele entrou na pandemia. O setor privado dificilmente vai fazer investimentos fortes no próximo período, porque há uma dose de incerteza muito grande. Então a pandemia nos traz uma segunda crise. E há uma terceira crise, que é uma crise institucional. É uma crise de confiança. É uma crise de narrativa sobre o que fazer com o Brasil, certo? Talvez as eleições desse final de semana tenham dado uma luz de que as pessoas estão querendo voltar a discutir
coisas concretas, e não bobagens, e não ilusões, invenções, e etc. e tal. Tomara que seja verdade, e tomara que, ao longo, então, dos próximos anos, o Brasil volte a fazer o que ele fez no passado. Então, para terminar com uma mensagem otimista, eu diria o seguinte: o Brasil, ao longo dos últimos 100 anos, fez pelo menos 3 grandes mudanças. A sociedade brasileira fez pelo menos 3 grandes mudanças. Uma começou lá em 1930. Eu comecei essa fala com isso, né? Quando eu dizia, o Brasil, num determinado momento, disse: não queremos mais ser um país simplesmente agrário exportador, temos que nos urbanizar e industrializar a sociedade brasileira. Então, isso foi uma mudança muito importante, certo? Isso mudou muita coisa. Reconhecimento dos direitos trabalhistas da população, uma série de coisas. Então, a sociedade brasileira produziu essa mudança. 50 anos depois, nos anos 60, o Brasil disse: nós não podemos mais ser um país importador de alimentos. Um país do tamanho do Brasil ter déficit na produção de alimentos não dá. E o que o Brasil faz, então, a partir daí? No intervalo de uma geração, a gente se transforma de um país importador de alimentos em um dos maiores exportadores mundiais. Nós fizemos uma transição produtiva, no intervalo de uma geração. E depois, em 1988, ou na redemocratização, mas tendo como marco a Constituição de 1988, a sociedade brasileira disse: nós temos que resgatar a dívida do Brasil com a sua população, e para isso nós vamos reconhecer que a população tem que ter alguns direitos. Então, a partir daí, a gente começa a estruturar um dos nossos maiores patrimônios, que é o SUS, o Sistema, né, de Saúde brasileiro. Sem ele, os nossos indicadores na pandemia seriam ainda mais catastróficos, né? É a partir daí que o Brasil institui o seu sistema, né, de previdência, as pensões e etc. e tal. Então, o Brasil institui uma série de direitos que hoje seguram os indicadores de bem-estar do país em uma série de domínios. Então, o que eu estou querendo dizer é, ao longo dos últimos 100 anos, o Brasil fez 3 grandes mudanças. E, nos próximos anos, nós vamos ter que operar uma 4ª grande mudança. E eu estou absolutamente convencido de que essa grande mudança passa pelo que nós vamos fazer com a nossa agricultura e com os nossos territórios, e o lugar que a agricultura e os territórios vão ocupar nesse novo ciclo do desenvolvimento brasileiro, que vai ter que começar em algum momento dessa década que está se iniciando com esse fatídico ano de 2020. Então, essa era a última mensagem que eu queria trazer, que eu queria deixar para o nosso debate, e temos aí, então, algum tempinho para a gente discutir algumas questões. Obrigado e desculpem ter falado um pouquinho mais do que o combinado. Obrigada, Arilson. Você falou justamente o tanto a mais que você disse que você ia falar, então tá tudo certo. Bom, aqui no chat a gente tem vários elogios à aula, reflexão maravilhosa, aula maravilhosa, que aula incrível. Tem uma pergunta só que eu vou juntar, na verdade vocês têm que me ajudar aí no chat, porque todas as perguntas que eu tinha bolado aqui para o Arilson ele já foi respondendo, então eu vou ter que perguntar coisas aqui para ele, mas eu vou... eu quero entender principalmente, Arilson, enquanto o pessoal está pensando nas perguntas aqui para me ajudar, eu quero entender principalmente qual você entende que é o papel do Estado nessa configuração, não só no atendimento aos passivos ou na resposta aos passivos que estão colocados por esse fato que é impressionante do agronegócio, na verdade, não redundar em nenhuma finalidade do desenvolvimento, né? Ou seja, não contribui para a melhoria dos indicadores sociais nem ambientais. Então, queria que você dissesse um pouco para a gente o que você imagina, qual é o papel do Estado, e vou juntar na pergunta do Emerson, que vai me dar a oportunidade de ouvir a tua resposta para uma pergunta que ele mesmo me fez na aula passada. Então, o Emerson Ricardo Pereira de Moraes perguntou: no início do governo, houve a tentativa de fundir o Ministério do Meio Ambiente ao da Agricultura. Isso foi um grande erro? O que esperar desse governo? Então, acho que tem uma questão do que a gente espera desse governo agora, nesse contexto, e o que a gente espera do Estado brasileiro nesse processo de, digamos,
quarto plano que quarta decisão que a gente tem que tomar sobre o processo de desenvolvimento brasileiro. Enquanto isso, eu vou pensar. Vamos lá, gente. Perguntas aí no chat. Pois é, podiam começar com umas perguntas mais fáceis, né? Mas vamos lá. Então, começando, né, pela questão do Emerson. Brutal erro, né? Tentar juntar o meio ambiente com a agricultura é um brutal equívoco, certo? Não tem nenhuma razão, quer dizer, não tem nenhuma razão, a gente sabe qual é a razão, mas não é defensável, certo? Porque, para começar, porque aquilo que a gente grosseiramente chama de questão ambiental, ela envolve muito mais do que a agricultura, certo? Ela envolve cidades, ela envolve oceanos, ela envolve, enfim, empacotado naquilo que a gente chama de questão ambiental, você tem pelo menos uns 10 temas. É verdade que a agricultura afeta uma parte importante deles, mas não faz sentido você resumir a agenda ambiental aos problemas diretamente associados com a agricultura. Repito, embora ela tenha uma grande contribuição para uma boa parte dessa agenda de 10 temas, certo? Então, claro, o uso de agrotóxicos afeta oceanos, enfim, você tem uma série de interdependências aí, mas não faz nenhum sentido, certo? Faz menos sentido ainda pelo fato de que há uma enorme desconfiança e uma enorme contestação internacional a respeito de como a agricultura brasileira lida com essa agenda, certo? Então seria quase o equivalente a colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, do ponto de vista do imaginário público. Você deveria fazer justamente o contrário. Quer dizer, se o Brasil quer passar a imagem de que ele lida bem com a sua agenda ambiental e com a competitividade da sua agropecuária, ele deveria fazer o quê? Reforçar os instrumentos de autonomia da área ambiental do governo para que ela possa, então, cobrar, quando é o caso, ajustes de comportamento do setor agropecuário, e não o contrário. E não colocar o setor ambiental subordinado à área da agricultura. Ou seja, é completamente equivocado do ponto de vista da lógica do problema e do ponto de vista da imagem internacional que você quer construir. É o tipo de trapalhada, certo? Não tem outro nome para dizer isso. Não adianta buscar conceitos muito rebuscados, certo? É uma trapalhada que não tem nenhum sentido, certo? Como eu dizia, nenhum sentido é força de expressão. É claro que tem um certo sentido. E só se pode explicar isso por dois caminhos, me parece, certo? O primeiro era o seguinte, era se fosse uma necessidade da agropecuária brasileira afrouxar a agenda ambiental. Eu tenho dúvidas sobre essa leitura, certo? A minha hipótese é que o problema é mais político do que econômico. Eu tenho a impressão de que a agropecuária brasileira continuaria produzindo muito bem, obrigado, se ela fosse submetida a padrões ambientais mais rigorosos. Aí você poderia dizer, bom, mas então por que ela não faz isso? Eu vou te dar só um exemplo bem concreto que ilustra a possível razão. Quando eu estava entrevistando, também, de novo, desculpem citar várias vezes essa minha pesquisa lá da região do Mato Piba, mas é porque os exemplos gritam aqui na minha cabeça, certo? Então, eu estava conversando lá com um agricultor e eu perguntava para ele o seguinte, eu dizia, olha, como é que vai fazer? Porque depois isso mudou um pouco, mas naquele momento o preço da soja estava muito estabilizado e os custos estavam subindo. Tá? E eu perguntei para ele, mas escuta, se acontecer isso, não vai ficar ruim aí, não vai ficar difícil para você? E a resposta que ele me deu foi a seguinte, ele falou, olha, se ficar difícil aqui, eu faço o seguinte, eu vendo a terra aqui, e com o valor que eu vendo aqui, eu compro 5 vezes mais lá na frente. Lá na frente era na Amazônia, certo? Então, tudo bem, você poderia dizer então que tem um componente econômico aí, quer dizer, a inviabilidade de alguns produtores empurra a fronteira para mais adiante e tudo mais. Mas eu tendo a achar que isso é residual. O grande vetor de desmatamento, me parece, na Amazônia, por exemplo, tem a ver não com exigência econômica de terras para produzir. É especulação, é banditismo, enfim, é um conjunto de práticas que não são econômicas. É o uso da terra com fins patrimoniais, com fins patrimonialistas, certo?
porque você tem terras que poderiam ser melhor aproveitadas fora da Amazônia. Então, por que ali? Claro, quem faz grilagem e etc. e tal ganha dinheiro com isso, né, obviamente, mas ganha dinheiro com a valorização da terra, não ganha dinheiro com a produção naquela terra. Esse é meu ponto, certo? Então você tem uma relação direta aí com práticas que não são econômicas no sentido da competitividade, certo? Elas favorecem certo tipo de ator que é um verdadeiro parasita social. Esse não contribui com nada, certo? O grande agronegócio ainda contribui, ele gera riquezas, isso é inegável. Agora, esse setor patrimonialista, latifundista, que pratica grilagem, etc. e tal, ele não contribui com absolutamente nada. Então, a minha pergunta sempre é: por que as organizações tradicionais e modernas do agronegócio não combatem esse tipo? Uma resposta me foi dada mais uma vez por um outro produtor, na verdade não um produtor, mas uma liderança que dizia o seguinte: a questão é política. Eu, como assim a questão é política? Ele falou, não, porque alguém tem que defender a gente, então a gente precisa de poder político. Então nós não vamos comprar briga com esse cara. Ele não disse isso, mas ele estava quase me dizendo: eu vou comprar briga com a ONG ambientalista, não vou comprar briga com o grileiro, certo? O grileiro, ao fim e ao cabo, ele vai defender o meu interesse também. Mas a ONG ambientalista, na visão dele, não. Então você tem aí um problema político por trás dessa questão, certo? Bom, aí então qual é o papel do Estado, né, nessa questão? Bom, por onde que a gente começa, né, a responder essa questão? Talvez o primeiro aspecto importante é o seguinte: vamos começar do básico, certo? O Estado tem que garantir a lei. E hoje o Estado brasileiro não está garantindo nem a lei. Então, se você pega o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo, é quase que uma autodestruição, porque o Ministério do Meio Ambiente não está aplicando a legislação. Vai olhar a quantidade de multas aplicadas e recebidas nesse último período, apesar de toda a dramaticidade dos problemas ambientais que nós estamos vendo. Então, a primeira coisa mais elementar que você espera do Estado é que o Estado cumpra a lei. E o Estado brasileiro não tem cumprido a lei. Isso é o ponto zero, é o básico, é o elementar, certo? Segunda coisa, para a gente responder o que o Estado tem que fazer, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é o Estado? E o Estado não é um ator. O Estado é um campo de forças, certo? Mesmo no atual governo, você não tem um Estado só, você tem uns 2, 3 ali, certo? Ou seja, de vez em quando vocês veem aí umas cotoveladas do militar com o ministro da Economia. Tal. Ou seja, na verdade, você tem setores que disputam a atuação do Estado. O Estado é isso. O Estado é uma meta-instituição, né? É uma meta-organização, perdão, que está sempre sendo disputada pelas forças sociais dentro do Estado e fora dele. Então, se o Estado não é um agente, se o Estado não é um ator, ele é a expressão das forças sociais, né? O que o Estado tem que fazer? Ele tem que ser um instrumento desse tipo de transição que nós estávamos mencionando agora. Eu tenho a impressão de que a agenda do Brasil para os próximos anos se concentra em 3 pontos. Primeiro ponto: qual é o tamanho do compromisso que nós vamos ter em torno da garantia de direitos? Isso está por trás da agenda das reformas, do Guedes e outros. Isso está por trás da agenda social desenvolvimentista dos anos do governo do PT. Isso está por trás do contrato que existe na Constituição brasileira. Mas a primeira pergunta que a sociedade brasileira vai ter que definir nos próximos anos, ou enfrentando de frente, ou deixando acontecer coisas pelas beiradas, como as tais reformas, é: qual é o tamanho do compromisso que o Estado brasileiro vai ter com a manutenção de direitos? E o lado bom é o seguinte: é que tem gente que tradicionalmente achava que essa era uma discussão secundária e agora está dizendo o seguinte: olha, eu sou liberal, sempre fui, agora, para que exista mercado, tem que ter um pouco de estabilidade. E numa sociedade brutalmente desigual como o Brasil está se tornando, não tem estabilidade. Se não tem estabilidade, o mercado não funciona. Então, como é que eu vou ser liberal num lugar que o mercado não funciona? Certo? Então, a gente tem alguns liberais respeitadíssimos, reconhecidos, e que estão dizendo esse tipo de coisa. Tem que fortalecer o SUS, por exemplo. Tem que aumentar a tributação dos mais ricos, por exemplo.
Liberais estão dizendo isso. Uma parte da esquerda sempre disse. Então, uma primeira questão que o Estado brasileiro vai ter que fazer e decidir no próximo período é isso. Qual é o tamanho do compromisso que nós vamos ter em torno da garantia de direitos? Segunda coisa, tem razão aqueles que dizem, mas peraí, direitos custa, e é verdade. Então, a segunda pergunta é, como é que eu financio esse contrato social? E aí não dá para fazer uma discussão como nós estamos fazendo, por exemplo, com a proposta atual de reforma tributária, por exemplo. Mesmo boas cabeças entre os economistas brasileiros dizem o seguinte, olha, agora não é hora de fazer grandes mudanças. O que a gente tem que fazer é tornar o sistema tributário mais eficiente, simplificar. Espera aí, numa crise desse tamanho, nós vamos aproveitar a oportunidade de fazer uma reforma tributária para tornar o sistema mais eficiente, para simplificar o sistema tributário? O sistema tributário tem um fim em si mesmo ou o sistema tributário serve para a gente discutir como é que eu financio o Estado? Se a gente fosse fazer uma reforma tributária séria, nós íamos discutir, por exemplo, por que no Brasil não se paga ITR, Imposto Territorial Rural. Qualquer cidade média para grande no Brasil arrecada mais de IPTU do que o Brasil inteiro arrecada de Imposto Territorial Rural. Alguém poderia dizer, mas aí você vai onerar o agronegócio, e o agronegócio é o único que cresce, não sei o quê, etc. e tal. Tá bom, faz uma reforma tributária em que o agronegócio que produz, a reforma seja neutra, mas que você tributa pesadamente aquele que usa a terra exclusivamente como forma de... faltou a palavra. Como forma de especulação, certo? Como instrumento de dominação. A sociedade não perderia nada se você elimina esse ator a partir de uma supertributação. Então, a segunda pergunta que o Estado tem que fazer é essa, é definir como é que ele se financia. E aí vem a terceira pergunta, que, ao discutir também como é que ele se financia, nós temos que discutir o seguinte, qual é a base produtiva que nós queremos ter nas próximas décadas? Dizendo de outra maneira, o que nós queremos ser quando crescer? Ou seja, o Brasil tem que recuperar aquilo que nós fizemos no passado, sobretudo no meio do século passado, vamos lembrar aqui do Celso Furtado, Darcy Ribeiro e tantos outros, que é imaginar o futuro. Hoje em dia, quando a gente fala de imaginar o futuro, as pessoas riem, falam, pensar o que daqui a 20 anos, você está falando? E como se a gente nunca tivesse feito isso antes, a gente fez. O que acontece é que nos últimos anos a gente está metido numa ditadura do curto prazo, que a questão toda se resume a como é que vai fechar a conta no fim do ano, a quem é que vai ser eleito presidente daqui a 2 anos. Se a gente não discutir essas 3 questões, tanto faz quem vai ser o presidente daqui a 2 anos. Tanto faz é exagero, faz diferença, assim, né? Vou me corrigir aqui. Agora, dificilmente o presidente que entre vai conseguir resolver os problemas estruturais se não passar por esses 3 temas. Então, o papel do Estado brasileiro, em linhas gerais, é o de sempre, né? É o de regular, de fazer cumprir a lei, é o de investir. Mas, principalmente, o Estado brasileiro tem que ser o condutor de um novo ciclo do desenvolvimento brasileiro. Bresser Pereira, no livro dele de 2014, 2015, diz claramente isso. Fala, a crise que nós estamos metidos desde esse período, para uns começa em 2012, para uns começa em 2013, para uns começa em 2015, não importa, certo? Aí vai ao gosto da preferência política de cada um. O fato é que, em algum momento, né, na virada da década passada para o meio dessa década, nós entramos num buraco. E esse buraco, o nome dele não é governo do PT, o nome desse buraco não é Bolsonaro, o nome desse buraco é esgotamos um ciclo do desenvolvimento brasileiro. Essas coisas todas, os problemas que a gente vem vendo, para mim são sintomas, não são a causa. Então, para mexer com a causa, nós precisamos fazer isso, discutir os nossos problemas estruturais e projetar um futuro de médio prazo e organizar as coisas em função disso. Repito, coisas que nós já fizemos no passado e temos que voltar a fazer. Perfeito, concordo plenamente com você. Agora tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo juntar alguma coisa ou não.
Eu acho que a pergunta da professora Fernanda Cardoso, de alguma forma você já respondeu, mas eu vou fazer de qualquer forma. Professor Arilson, um dos principais desafios do Brasil é o enfrentamento das desigualdades. Como pensar a agricultura? Na verdade, não respondeu porque não é exatamente o papel do Estado, mas sim o papel da agricultura, né? Como pensar a agricultura no Brasil de modo a incluir mais trabalhadores, mas garantindo a sustentabilidade? Não tinha respondido mesmo. E eu vou juntar com uma pergunta do Marcelo. Não, acho que eu vou deixar você responder a pergunta da Fernanda, e aí você tenta ser breve, porque tem mais duas perguntas difíceis aqui, com muitas nuances, e aí a gente faz depois. Então, vamos lá. Bom, tem várias maneiras de você diminuir a desigualdade, né? E uma dessas maneiras é pela via da inclusão pelo trabalho. Certo? Então, você tem as políticas redistributivas. Bom, estou falando isso para o debate geral, né? A Fernanda conhece esses temas muito melhor do que eu, então não vou aqui ficar ensinando essas coisas, mas estou fazendo essa distinção por quê? Primeiro, porque tem talvez uns 3 problemas metidos aí nessa questão, certo? Na pergunta da Fernanda. Então, a primeira questão é a seguinte: nós estamos num momento da história do capitalismo mundial no qual eu duvido que seja possível incluir toda a população pela via do trabalho. Nós estamos numa situação de fantástico salto da produtividade, introdução crescente de inovações. Uma das acelerações trazidas com a pandemia que eu mencionava antes é a digitalização, né, da vida econômica, social. Estamos aqui nós, né, no meio digital, certo? Então, cada vez mais vai haver uma pressão pela poupança de trabalho. As sociedades vão produzir cada vez mais com menos gente. Então, para diminuir a desigualdade, vai ser necessário uma agenda social forte para sempre. Tá? Não é que a gente vai condenar todo mundo a viver de Bolsa Família, é que sempre vai precisar de Bolsa Família, porque sempre vai ter uma quantidade de gente que vai precisar de apoio. E não vai ter espaço para a inclusão produtiva de todo mundo. Na inclusão produtiva, nós temos que, relacionada com a agricultura, nós temos que separar 2 coisas, certo? A primeira delas é a seguinte: o Brasil tem hoje ainda um enorme potencial de inclusão produtiva na agricultura e no meio rural. Vamos lembrar aqui somente o seguinte: nós temos, arredondando contas, 4 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil rural. 2 milhões, estou arredondando os números, estão no Nordeste. E uma boa parte deles são estabelecimentos agropecuários de pessoas próximas do limite da pobreza. Então, quer dizer o quê? Que com pouco auxílio, com pouco incentivo, esses 2 milhões de estabelecimentos, onde vivem, então, seguramente mais de 10 milhões de pessoas, eles podem entrar numa situação de inclusão produtiva facilmente. E melhor, que está embutido na pergunta da Fernanda, podem encontrar uma via de inclusão produtiva apoiada em novas formas de uso dos seus recursos naturais. Então, nós podemos favorecer na agropecuária brasileira todo um setor que, a um só tempo, contribua para fazer crescer a economia, contribua para gerar oportunidades de inclusão das pessoas pela via do trabalho e trabalho em atividades relacionadas à nova forma de uso dos recursos naturais, com a recuperação, a regeneração de ecossistemas, com a produção de coisas que valorizam a biodiversidade local, enfim, com coisas que contribuam para produzir uma alimentação saudável. Nós não entramos nesse tema, mas tem todo um debate sobre as mudanças na alimentação brasileira que tem a ver com o nosso modelo agropecuário. Talvez tenha alguma questãozinha sobre isso aí, então eu vou deixar pendurada para depois. Né? Então, sim, existe um enorme potencial de inclusão por aí. Tem uma questãozinha aí, que é a seguinte: como os anos recentes têm sido de desmonte das políticas públicas, bate um certo saudosismo, certo? Como se a solução, então, para gerar inclusão produtiva no rural brasileiro fosse voltar a fazer aquilo que estava sendo feito 10, 15 anos atrás. Por que eu estou mencionando 10, 15 anos atrás? Porque foi o período em que a gente teve mais recursos para a agricultura familiar, foi o período em que a gente teve mais programas para a inclusão produtiva no mundo rural, a Estratégia de Inclusão Produtiva do Brasil Sem Miséria, o PAA, enfim, uma série de programas e políticas que a gente poderia mencionar aqui. O que eu quero dizer? É muito importante a gente valorizar isso, mas nós não podemos também esquecer
que vários desses programas vinham enfrentando problemas e tinham limites. Então, o PAA, que é um dos mais importantes deles, nós temos que reconhecer que ele tinha uma cobertura pequena. O PRONAF, que é uma das experiências mais bem-sucedidas de políticas públicas no Brasil, nós temos que reconhecer que ele não chegava para os agricultores familiares mais pobres. Então, não é só uma questão de recuperar a agenda dos anos 2000. É, repito mais uma vez, inaugurar um ciclo novo de inovação também nas políticas públicas para o rural brasileiro. Terceiro componentezinho, então, né, eu diria, o primeiro componente é nem toda redução da desigualdade se fará pela via do trabalho, lamentavelmente, num capitalismo como o atual. Segunda coisa, há um enorme potencial na agricultura familiar brasileira, mas para isso é necessário uma geração nova também, e não só recuperar a geração que vem sendo desmantelada nos anos mais recentes. E a terceira questão, então, é a seguinte: a capacidade de geração de trabalho e de emprego no rural é limitada, certo? Algumas pessoas sempre dizem, não, mas e se a gente fizer uma reforma agrária e etc e tal? Eu sou um apaixonado pela discussão da reforma agrária, sempre fui e continuo sendo um defensor de que existe espaço para distribuição de terras, mas fazer uma reforma agrária no Brasil de 2020 não é a mesma coisa e não tem o mesmo efeito do que se a gente tivesse feito nos anos 60 para os anos 70. Hoje, 80% das pessoas, 86%, vivem nas cidades. Isso não vai mudar. Não dá para imaginar que nós vamos ter uma volta massiva para o campo, certo? Isso não vai acontecer. Então, a capacidade de geração de empregos na agropecuária é limitada. Por isso, diversificar a economia é tão importante. Se a gente não diversificar a economia e não depender menos da agropecuária, grande ou pequena, a capacidade de geração de empregos da sociedade brasileira vai ser muito limitada. Porque mesmo entre os pequenos, a tendência é poupar a mão de obra. Quando começa a ter um certo dinheirinho, você vai comprar um equipamentozinho que diminua o esforço, etc, etc. Então não dá para imaginar que nós vamos ter uma volta ao campo, né? Uma das coisas que se fala muito na literatura rural na qual eu trabalho, se fala em recampesinização. É uma expressão que eu não gosto, certo? Eu acho que ela é enganadora exatamente por isso, porque a capacidade é limitada numa sociedade urbanizada e pós-industrial como essa que a gente vive. Perfeito, muito bom. Bom, acho que eu vou juntar as outras duas perguntas do Marcelo Queiroz e do Gabriel Figueiredo, porque as duas têm a ver com o mercado internacional e com exportações, não só do Brasil, mas essa relação Brasil, Estados Unidos e China, e isso para dentro do Brasil também. Então, eu vou começar, na verdade, eu vou fazer uma inversão, vou começar com a do Gabriel, que ele pergunta se existe algum estudo que mede a necessidade dos benefícios fiscais que o Estado concede aos produtores rurais para garantir competitividade no mercado internacional. Essas isenções são necessárias ou se convertem apenas em lucro? E aí o Marcelo vai perguntar como fica o Brasil com a guerra comercial entre Estados Unidos e China e até que ponto pode afetar a produção brasileira. E com esse novo governo estadunidense, a política ambiental brasileira terá novos rumos, ou terá que ter novos rumos? Vamos lá, vamos tentar. Então, primeiro, né, se há mensuração, cálculo e etc. sobre esses incentivos. Tal. Sim, há, né, sobretudo para os incentivos formais, aqueles que a gente conhece. Né? Por exemplo, Lei Candir, quando diz né, não vamos cobrar ICMS para os produtos primários de exportação, você tem um cálculo sobre isso. Tanto é que a lei prevê que os estados e municípios deveriam ser compensados por essa não tributação. Então, sim, você tem cálculos a respeito disso. Né? Se eles são, se esses incentivos e tudo mais são necessários ou não, bom, isso é uma controvérsia, certo? O que eu posso te dizer é o seguinte, tem países que exportam muito bem, obrigado, e cobram imposto sobre exportação, certo? Alguns dos nossos concorrentes com a exportação de soja fazem isso. Então, não é inimaginável que, se você tiver alguma mudança nisso, o Brasil vai, enfim, ter a sua posição de exportador prejudicada e etc. e tal. Obviamente que algum impacto sempre tem, mas não acho que isso seria algo que abalaria a competitividade do agronegócio brasileiro. Tanto é que, em algum momento, não muito atrás, algumas lideranças do setor industrial
E mesmo alguns economistas conservadores chegaram a cogitar isso, né, lá no começo dos anos 2010, por aí. Então não é algo absurdo, é algo que economistas e nenhum marxista, economistas conservadores consideram, porque você tem um problema concreto de financiamento do Estado brasileiro posto, certo? Uma parte da esquerda às vezes minimiza isso e diz, não, dá para ter endividamento e etc. e tal. Vamos admitir aqui, para efeitos do nosso debate, que sim, existe um problema fiscal. Então, uma parte de economistas, mesmo conservadores, dizem, olha, é aí, certo? Não tem outro jeito. Onde gera riqueza, você tem que gerar tributação. Caso contrário, a geração de riqueza vira um fim em si mesmo. E não tem, não é para ter. Essa ilusão de que se você tiver crescimento econômico e gerar riqueza, todo o resto virá por acréscimo, isso pertence aos anos 40, 50 do século passado, se tanto, certo? Quer dizer, a teoria econômica e a teoria do desenvolvimento já avançou muito depois disso. Então não faz sentido pensar com a cabeça da sociedade industrial no mundo pós-industrial, certo? Não tem nenhuma razão. Um problema mais grave ainda é o seguinte, são os incentivos não explícitos. Do que eu estou falando? Um relatório internacional publicado dias atrás dizia o seguinte, se a gente fosse colocar no preço das commodities todos os custos que não são monetarizados, o preço ia na lua. Do que nós estamos falando? Todos esses impactos ambientais, eles custam, certo? Todo mundo já ouviu a famosa expressão não existe almoço grátis, né? Então, também não existe competitividade natural de graça, certo? Então, recursos hídricos, né? Esgotamento dos solos, emissão de gases estufa, tudo isso gera custo para a sociedade, certo? Vamos falar de um deles apenas, a intensificação dos chamados eventos extremos, que são causados pelas mudanças climáticas, que tem, para que aconteça, uma grande contribuição, por exemplo, da agropecuária. Se você for internalizar isso tudo, né, dizendo, olha, tudo isso que a sociedade paga, todo esse custo que é socializado, ele tem que ser internalizado nos preços, pumba, acabou competitividade natural e blá, 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 sabe? O preço ia na lua. Então, esse tipo de discussão tem que ser feita. Claro, ninguém é louco de dizer, bom, então faz isso, internaliza tudo do dia para a noite e tal. Não, mas você tem que acabar com essa ideia de que é uma dádiva e etc e tal, certo? Não. Bom, se existe, se é necessário, China, guerra comercial e etc e tal. Bom, começando de trás para frente, sim, né, deve se concretizar a promessa do novo presidente dos Estados Unidos de que eles voltam para a mesa, né, das discussões climáticas, e obviamente isso vai significar mais pressão para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Ainda bem, né? Já que internamente a coisa trava, é bom que tenha pressão externa se ela vai na direção correta, claro. Então, sim, muda, a posição do Brasil do Brasil fica mais frágil, e a pressão vai aumentar, né? Já está grande e vai aumentar ainda mais, né? Se afeta as exportações brasileiras? Sim, tende a afetar. Eu não sou um grande conhecedor de comércio internacional, mas o que eu andei lendo é que sim, né? À medida em que essas relações fiquem menos tensas, alguns canais comerciais voltam a fluir, né? E o Brasil tinha aproveitado um pouco essa onda, né? Paradoxalmente, né? Porque tem o discurso anti-China, mas 8 em cada 10 toneladas da soja brasileira vai para a China. E vai mais hoje do que ia alguns anos atrás. Então, esse discurso todo de porque são os chineses que mandaram o coronavírus, que algumas figuras de governo fazem, isso é jogo de cena, porque na prática o Brasil tem vínculos fortíssimos com a China, certo? Agora, é isso, quer dizer, à medida em que a relação entre China e Estados Unidos se torne, né, volte ao que era antes, sim, deve ter um impacto, não brutal, mas um pequeno impacto para as exportações brasileiras. De novo, o mais importante, quando a gente fala de comércio internacional, não está aí. O mais importante está, por exemplo, numa notícia dos jornais de alguns dias, que dava conta de que um dos componentes da estratégia do governo chinês é depender menos das exportações brasileiras. Então essa é outra ilusão que a gente vive, que é achar que os chineses e os outros vão querer sempre comprar a nossa soja, certo? Porque a nossa é mais brilhante. Não tem isso, certo? Quer dizer, nenhum país quer depender muito do outro.
Então, faz parte, sim, da estratégia que vem sendo esboçada no Estado chinês depender menos da soja brasileira, porque não querem depender muito de ninguém, porque geopoliticamente não é bom você depender muito de alguém. Então, está aumentando as compras da Tanzânia, e todo mundo sabe que a China tem uma presença crescente na África. A África tem condições ambientais favoráveis à produção de soja, como tem o Brasil, na metade do caminho, o que pode significar custos menores de transporte. Então, nada garante, e eu duvido, eu repito, eu não sou conhecedor de comércio internacional, mas pelas poucas coisas que eu tenho lido, eu duvido que essa posição privilegiada do Brasil como exportador da China vai se manter nos mesmos termos nas próximas 2 décadas. Tenho a impressão que não, certo? O que faltou? Você está de microfone desligado. Tinha que ter, em algum momento da live, um microfone desligado. Tinha que ser. Acho que não faltou nada. Tem vários comentários aqui. Excelente aula, excelente exposição, excelente Arilson. 2 comentários do Igor Eliezer, né? Um primeiro que ele diz o seguinte, que pode ser considerada terra subutilizada aquela que não produz ou não presta serviços ambientais, como manter cobertura vegetal, recarga de aquíferos, estabilização de encostas e margens de rio. E ele também comenta que não se discute se há almoço grátis, discute-se quem paga o almoço. E falando de almoço, já que ninguém fez a pergunta sobre a alimentação, eu vou fazer, porque afinal de contas essa também é uma relação importante o urbano e o rural, que é um tema que nós dois gostamos de debater. Eu queria um pouco que você explorasse essa ideia que está colocada, né, especialmente das mudanças de hábito, o tamanho que você entende que tem essa mudança de hábito hoje na transição da agricultura, né? Então, você disse que tem um discurso aí da pandemia, de que a gente vai comer mais digamos, produtos in natura, comida melhor, os circuitos curtos de produção e consumo, etc. E eu queria entender um pouco qual você acha que é o peso disso, de fato, na transição, porque, enfim, nas grandes cidades existe aquilo que a gente chama de desertos alimentares, né? Ou seja, nas periferias as pessoas estão muito longe de comer alimentos produzidos perto, in natura, enfim, digamos, a pauta de oferta dos mercados de periferia é muito diferente da pauta de oferta, inclusive, dos mercados das áreas de classe média, etc. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu gostei da ideia da curva de Kuznets do consumo da carne, né? Quanto maior a renda. A partir de certo ponto diminui o consumo da carne, mas queria que você discutisse um pouco mais sobre isso, trazendo a ideia que também nos é cara da questão territorial, né? Como essa questão territorial, ou melhor, como as relações urbano-rurais vão dar suporte para essa mudança nos territórios. Uhum. Então, algumas questões, né, importantes com relação a isso. Algumas semanas atrás foi publicado, né, um relatório coordenado pelo nosso colega da Unicamp, o Walter Bellick, em que ele fazia um retrato, né, do setor agroalimentar brasileiro. Nós estamos trabalhando nisso também, numa pesquisa, por um outro viés, né, um estudo que deve ser publicado no primeiro semestre do ano que vem, sobre o comportamento aí das empresas e das organizações, né, do setor agroalimentar. Aí nós vamos poder entender um pouquinho melhor isso. Quer dizer, nós estamos querendo entender de que maneira esse debate todo está sendo percebido e traduzido em estratégias, investimentos e tudo mais. Mas o estudo do Bellick, por exemplo, ele mostrava alguns dados alarmantes. Por exemplo, algumas coisas que a gente intuía, né, ou sabia até, mas mais entre os especialistas, ele dá visibilidade para isso. Então, por exemplo, a dieta e os gastos alimentares dos brasileiros, eles são muito concentrados em só 10 alimentos, sendo que 2 deles talvez nem desse para considerar alimentos, né? Vou ver se eu me lembro aqui deles, né? Pão, leite, arroz, feijão, carne bovina, carne de frango, banana, tá faltando algum aqui, e aí depois vem... Não, antes fosse mandioca e tal, não. E depois vem refrigerante e cerveja. Macarrão.
estão entre os 10, não é também, estão entre os 10 ovos. Estão entre os... era o que estava faltando, ovos. Então, refrigerante e cerveja estão entre os 10 produtos. Quer dizer, isso num país que tem a diversidade que tem o Brasil. Né? Então, essa, né, como ele chama no relatório, os especialistas vêm chamando monotonia alimentar, ela é ruim para a saúde e ela é ruim para a economia brasileira, certo? Porque se imagina o potencial que o Brasil tem, por exemplo, de frutas, né? O brasileiro é engraçado, né? O brasileiro vai viajar e aí ele adora ir no mercado e comer a fruta exótica do país tal. E ele não come a fruta, você vai fazer um inventário de frutas típicas do Nordeste ou do Cerrado, a maior parte das pessoas nunca experimentou, nunca provou, né? Então, a gente tem um problema cada vez maior, né, de monotonia alimentar, apesar da potencial diversidade, da diversidade efetiva que a gente tem, do potencial de transformar isso em oferta de alimentos, né? Nos últimos anos, o consumo de ultraprocessados cresceu 40%. É muita coisa, né? Então, quando aumenta a renda, aumenta o consumo de ultraprocessados. E isso tem um impacto enorme, quer dizer, tem um impacto tem um gato passando, tem um impacto ambiental, porque uma parte dessa produção, a carne, por exemplo, né, resulta em produção de grãos para alimentar o gado, as pastagens, desmatamento, enfim, tudo aquilo que a gente já vinha conversando antes, né? Isso resulta em problemas de saúde. Então, ao mesmo tempo que até poucos anos atrás a gente vinha tendo uma redução da fome, agora ela voltou a crescer, né? No caso do Brasil, vamos lembrar, dados do IBGE de algumas semanas atrás, a gente em 4 anos, dados de antes da pandemia, divulgados agora, mas os dados foram colhidos antes da pandemia, a gente em 4 anos voltou ao ponto em que a gente estava na fome no começo dos anos 2000, certo? Então, ao mesmo tempo em que a gente vinha tendo, repito, então, até recentemente, uma redução da fome, a gente vinha tendo uma epidemia de obesidade, certo? Então, obviamente, não é uma questão estética ou coisa parecida, é porque algumas doenças estão associadas à obesidade, e ela tem tudo a ver com os hábitos alimentares, inclusive no Brasil. Então, as articulações entre, né, aquilo que se come, como isso é produzido e as formas de uso dos recursos naturais, você tem uma relação direta entre essas coisas todas. Então aí vem a sua pergunta, né? Bom, o que a pandemia muda nisso? A gente ainda não sabe. Quer dizer, a pandemia abre uma possibilidade de que as pessoas conectem mais essas questões, né? Essa é a aposta. E uma coisa que me deixa um pouco otimista é o seguinte: a gente tem tido uma profusão de organizações que vem trabalhando cada vez mais a agenda alimentar, com essas conexões. Então, a gente tem redes de instituições privadas, organizações de agricultores, universidades, etc., que formam alianças, coalizões, cada um dá um nome, mas é crescente o número de organizações que vem se dedicando a esse tema. E uma das pautas que surge nessas alianças, coalizões, etc., tem justamente a ver, então, com esses sistemas localizados, a chamada agricultura urbana, as relações rural-urbano, né, nas regiões metropolitanas, que é um tema que você, né, Luciana, pesquisa. Então, tudo isso tende a ter uma importância maior no futuro. O Instituto Escolhas está para divulgar um bom estudo sobre agricultura urbana em São Paulo, mas, pelo que eu havia visto de uma apresentação preliminar, por exemplo, do Instituto Escolhas, tinha muita contradição e muita ambiguidade nesse tema. Então, um risco que a gente tem, eu queria terminar com isso, é o seguinte, é que a gente reproduza no debate público essa dicotomia também que já está desde trás. O que uma parte das organizações faz e eu acho um erro? É dizer o seguinte: no campo do agronegócio não tem jeito, então deixa lá eles. Alguns usam, inclusive, uma expressão que eu acho horrível, que é territórios do agronegócio, como se ali só existisse agronegócio. Não, onde existe agronegócio, às vezes também existe comunidade tradicional, também existe uma população urbana e tal. Nunca é o território do agronegócio. Como nunca é o território do capital. Essa é outra expressão que eu não gosto, certo? Porque o território vira passivo, ele vira o objeto de um ator. E o território não é isso, certo? O território é diversidade,
território é conflito, território é contradição e daí por diante. Então, o risco que existe é a gente fazer a seguinte divisão, como tinha, por exemplo, na década passada. Tem o Ministério do Agronegócio e tem o Ministério da Agricultura Familiar. Eu entendo que era importante ter um Ministério da Agricultura Familiar, certo? Mas o efeito colateral disso é que você tinha duas agendas. Então, o risco que se tem é você ter essas organizações todas, então, trabalhando com a agroecologia, com sistemas localizados, com a agricultura urbana, e, enquanto isso, o grande negócio vai do jeito que sempre foi. Aí é ruim, porque a soma dessas duas coisas não dá um resultado positivo. Então, a agenda tem que ser mais complexa. Agricultura urbana, sim. Relações rural-urbano, mercados de proximidade, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que trazer a grande agroindústria e etc. para essa discussão. E se não houver mudanças de comportamento lá também, não tem agricultura urbana e sistemas localizados que vá dar conta do problema todo numa sociedade urbanizada, num mundo que caminha para 10 bilhões de habitantes e etc, etc. Perfeito. Muito bom, Arilson. Acho que a gente não tem mais tempo, né? Na verdade, o Gaab fez uma pergunta que eu acho que daria para expandir um pouco mais essa conversa, e eu nem sei se eu vou fazer expansivamente, mas o que ele pergunta é se o Brasil deveria investir massivamente na área técnica, eletricistas, entre outros. Na verdade, eu acho que tem uma questão aí do papel da educação, da formação, da tecnologia, que talvez você possa responder de forma muito breve, para a gente poder ir para as nossas aulas, e já se despedir, enfim, dessa aula que foi realmente excelente, segundo, digamos aqui, 100%. As pessoas são gentis. Então, primeiro, né, só para dialogar com a questão, dizer, claro, sem dúvida nenhuma, né, o Brasil precisa investir muito em educação, o Brasil precisa investir muito em capacitação, o Brasil precisa investir muito em formação de habilidades. Agora, de novo, né, se a gente não muda a organização da economia brasileira e o tipo de sociedade que nós temos, nós corremos o risco de ter uma mão de obra muito qualificada, muito bem educada e sem oportunidades. Ou seja, não é a maior qualificação do trabalho o que gera o emprego, ela contribui para a produtividade. Mas você tem que ter um encontro aí, né, das melhores capacidades para as pessoas e oportunidades para que as pessoas possam concretizar essas habilidades, essas capacidades. Então, a grande questão é que a gente não tem bala de prata, certo? Dizer, o problema é a educação. A educação é um problema, mas se você mexer só nisso, não resolve, porque nós vamos ter pobres muito bem educados. E a questão não é só essa. Nós temos que ter tudo isso junto. Nós temos que melhorar a educação das pessoas, mas reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade. Enfim, não dá para simplificar, certo? Então, esse é um componente da agenda, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que estar combinado com outros, e eu repito, a grande questão, para mim, é construir um ambiente de debate na sociedade brasileira que reconheça que nós estamos metidos num buraco e que esse buraco é um buraco estrutural, ou seja, nós precisamos abrir um ciclo novo. E isso passa por esses grandes acordos, por essas grandes transições, que eu repito, embora seja uma situação muito dolorosa, muito dura, sempre esses momentos de crise abalam as coisas. E esse abalo ele pode ser conduzido ou na direção de simplesmente recompor o que se tinha, ou na direção de produzir, de introduzir mudanças. Então, o nosso papel, e esse debate todo eu acho que é uma parte disso, é refletir, analisar, entender de uma maneira mais profunda esses problemas, para por aí melhorar a qualidade da tomada de decisão que a gente faz com o voto nosso daqui a alguns dias, ou com os grandes investimentos que o Estado, que uma empresa faz e daí por diante. Essas coisas todas vão sendo decididas aí. Não tem um momento em que senta todo mundo em volta da mesa e diz, vamos fazer um novo acordo, inaugurar uma nova agenda. Não, é nesses processos de tomada de decisão que isso vai se concretizando. Então, como eu vejo esse momento nosso aqui como uma parte disso, foi um prazer enorme conversar com vocês nessas 2 horas. Eu agradeço enormemente, né, a você, a Fernanda, a Escola do Parlamento, ao Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC, a oportunidade de conversar.
e, claro, principalmente a todo mundo que acompanhou a gente nessa noite. Foi um prazer. Muito bom, agradeço também, agradeço a Fernanda, a Unides, a Escola do Parlamento, pelo convite para mediar essa excelente mesa. Você pode olhar ali, Arilson, todos os comentários. E boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada.